Você sabia que a recepção de mercadoria é a porta que bloqueia a entrada de problemas dos outros dentro da sua empresa? Se você ainda não tem um processo de recebimento de mercadoria padronizado, claro e com funcionários capacitados para fazer esse procedimento, você está dando a chance de trazer para dentro da sua empresa problema dos outros que podem te causar prejuízos financeiros. E eu vou mostrar aqui para vocês, né, enquanto eu falo da importância de ter um processo padronizado e claro para o recebimento, eu vou falar para vocês o porquê que isso aqui é tão importante, como que ele deve ser feito. Então já se inscreve aí no canal, deixa seu like, que eu vou postar muito mais vídeos assim aqui para vocês. Rotina de recebimento, né? Na verdade, todas as rotinas de boas práticas de manipulação de alimento é o que eu vivo no meu dia a dia. Então, como RT e consultora de alimentos, indústria de produto de origem animal e serviços de alimentação, eu vivo isso aqui diariamente e eu quero contar para vocês um pouquinho das experiências que eu tive, mostrando em cada etapa o que pode acontecer e as consequências de você fazer essas etapas da maneira errada, tá bom? Então, como eu já disse para vocês, isso aqui previne que erros de fora, erro dos outros, da empresa que está te fornecendo o produto, né, da transportadora que está te entregando, entrem para dentro da sua empresa, porque pensa comigo, se você não tem esse processo ainda implantado aí dentro da sua empresa, eu vou fazer a solicitação de um produto, será que a empresa vai me entregar certo, né? A gente falou já de qualificação de fornecedores, mas uma etapa importante para eu saber se esse fornecedor é ok ou não para mim, é justamente controlar, monitorar, né, a entrega dele. Então, ter esse processo de recebimento sendo feito da forma adequada para eu saber se realmente é o que eu preciso ali para minha empresa, se é esse tipo de fornecedor que eu preciso. Então, o que é importante? Essa é uma etapa onde eu protejo a minha empresa, então. Então, quando eu peço um produto para o meu fornecedor, será que ele está me entregando o produto certo, na quantidade adequada, sem nenhum dano? É aquilo mesmo que eu preciso que ele está me entregando? Porque se muitas vezes eu tenho, por exemplo, a dona Maria, que é a funcionária que faz o recebimento de mercadoria, ela não é treinada, eu não tenho implantado um processo de recebimento, aí eu estou produzindo aqui no meu estabelecimento torta de maçã verde, e na hora do recebimento ela recebe as maçãs, comprou maçã, entregou maçã, vou receber. Só que são maçãs de casca vermelha. E aí o que eu vou fazer na hora de produzir essa torta? O que eu vou falar para o meu cliente na hora que ele vier buscar a torta e eu falar, não tenho a torta pronta, não vou entregar no prazo para você? Porque o meu fornecedor entregou errado ou porque você não treinou o seu funcionário para fazer o recebimento da forma adequada, tá? E aí a culpa vai ser de quem? A culpa é da empresa ou a culpa é da dona Maria, que não fez o recebimento de forma correta? O recebimento, independente se ele vai ser feito por caminhão ou por um entregador, né, uma pessoa, independente da quantidade dessa mercadoria que está chegando, a gente vai classificar isso como recebimento, sempre que eu coloco algum produto, alguma mercadoria dentro da minha empresa. E muitas vezes, né, eu preciso ter um local específico para fazer esse recebimento e também de pessoas específicas para fazer esse processo, e muitas vezes a gente vai falar aqui de planilhas para empresas que ainda não têm um software ou algum programa que faça esse controle, a gente pode usar as planilhas mesmo, né, em serviços de alimentação, em açougues, supermercados, a gente vai usar a velha e boa planilha para fazer esse controle de recebimento, onde eu vou anotar ali diariamente o produto que eu estou recebendo, lote, como que estão as características do produto, né, na entrega, se eu vou receber, se eu não vou receber esse produto. Então, isso aqui é essencial, independente se eu realmente tenho um controle mais tecnológico ou se é ali
no papel e na caneta, tá bom? O que é a conferência? É quando você verifica se a carga está correta. E aqui é importante eu frisar que muitas vezes a carga vem correta de acordo com a nota fiscal, mas não de acordo com o pedido que foi feito para a empresa, com a ordem de pedido, né? Então, isso aí é uma questão que a gente tem que tomar um pouco de cuidado dentro da empresa. Então, se está dentro das análises técnicas essa mercadoria, esse produto que eu estou recebendo, se tem produto danificado, se é o padrão que eu defini com a empresa, se é o que eu precisei, se é o que eu combinei, né? Se é o que eu preciso, se veio na quantidade correta, e aqui a gente tem que prestar bastante atenção em relação à quantidade, para ver qual que é a medida que eu solicitei, se foi caixa, se foi quilo, se foi litro, para eu poder fazer a conferência de forma adequada. E se parece óbvio, né? Mas se é realmente aquele item que foi pedido. Então, toda vez que eu recebo um produto, eu faço esse recebimento, né? Como eu já falei, independente se é de caminhão, se é de empresa, independente da quantidade. E muitas vezes, principalmente se for em grande quantidade, a gente vai fazer essa conferência e na parte qualitativa, né, de características do produto, muitas vezes a gente pega lotes para conferir se estão adequados. Muitas vezes não dá para conferir tudo, mas no mínimo pegar alguns lotes aí para fazer essa conferência, tá? Então esse processo tem que ser bem definido, tem que estar claro, e eu tenho que ter funcionários treinados para fazer isso, então, dentro da minha empresa. Então, todo esse processo envolve local adequado para o recebimento do material, né? Então, questões de estrutura desse local de recebimento, se é um local coberto, se está em boas condições, piso, parede, portas, se não tem materiais em desuso, fontes de contaminação, pragas, tá? Vai envolver tudo isso aqui também. Conferência quantitativa e qualitativa desses produtos, a questão da entrada da nota fiscal, ver se o pedido está correto na ordem de compra e, finalizando, vai ser a parte de armazenamento, que aí já é um assunto para a nossa próxima aula, tá bom? Mas, para falar da importância, eu preciso mostrar para vocês quais problemas podem ocorrer quando eu não tenho um processo de recebimento dentro da minha empresa, quando eu não estou fazendo isso de forma adequada, quando eu confio lá no meu fornecedor, eu acho que ele entregou certo, deixa eu só guardar o que chegou aqui e organizar sem fazer a conferência, tá? Então, parece um procedimento simples, mas se não for cumprido, se o conferente não tiver clareza do que ele tem que fazer nesse momento, você pode ter sérios problemas. Tanto problemas técnicos, né, de qualidade, problemas com prazos de entrega, e queira que não, mas a gente pode ter problemas com a segurança do alimento, que ninguém quer isso para o seu estabelecimento, não é verdade? Bom, e Bia, como assim? Que problemas que eu posso ter? Vou mostrar agora aqui para vocês. O primeiro deles é receber o produto incorreto. Mas isso é impossível. Não, isso é muito comum, tá? Então, era para receber, por exemplo, caneta azul e eu estou recebendo uma caneta vermelha. Era para eu receber barrica e eu estou recebendo litro. Então, se a pessoa não sabe, se o conferente não sabe exatamente o que ele está recebendo, você vai receber esse produto incorreto e vai colocar ele para dentro da sua empresa, tá? Então, eu preciso saber. Foi a questão que a gente está falando. Faz de conta que eu estou produzindo tortas de maçã verde. Meu conferente recebeu a maçã. Aí você pergunta, recebeu a maçã? Recebi. Aí na hora que você chega lá, é a maçã da casca vermelha. E aí como que você vai entregar maçã, torta de maçã verde para o seu cliente no prazo que você combinou, se o produto que você tem ali não é a maçã verde, tá? Olha o problemão, olha o transtorno que um recebimento errado vai gerar aí para dentro da sua empresa, prejuízos econômicos, cliente insatisfeito, esse cliente muitas vezes não vai voltar para você, né? Porque você não está cumprindo o combinado com ele. Outro problema, receber o produto na quantidade errada, tá? Ou tem divergência entre os produtos que estão chegando e que está na nota, ou até da nota com a ordem de pedido. Então,
a gente tem que conferir essas 3 coisas. Muitas vezes, se eu peço 100 unidades de algum produto e chegar só 95, né, ter essa diferença de estoque, com certeza eu vou ter problema na hora da minha manipulação, na hora da minha fabricação, tá? Dentro da empresa. Então, às vezes você tem que parar a empresa aí, porque não tem o produto que precisa, acontece algum problema ali no momento, né? Não tem quantidade o suficiente. Então, você assume todo esse prejuízo só porque você não tem um funcionário capacitado com um processo claro para receber essas suas mercadorias. Em relação à quantidade, quando for usar balança também, não é uma coisa tão legal de se falar, mas eu vou passar isso para vocês porque, infelizmente, acaba acontecendo, mas já tive problema de um funcionário, né, que está conferindo ali, olhando na balança, bateu o peso, bateu, pode entrar. E no final das contas, a gente percebeu em certo momento que o entregador, né, do fornecedor, colocava o pé na balança. Então eram caixas de produto, ele retirava alguns produtos das caixas, não dava para perceber, né, naquela quantidade, só que na hora de fazer a pesagem, ele colocava o pé na balança para dar o peso correto. E o conferente não tinha percebido que ele estava com esse pezinho ali na balança, forçando para dar o peso correto. Óbvio que quando a gente percebeu, né, entrou em contato com o pessoal da empresa, com o vendedor, com a empresa, para falar o que estava acontecendo, na outra semana mesmo já eram outros entregadores. Mas, infelizmente, a gente tem que ficar de olho, isso pode acontecer, né? Questões de produtos com avaria ou com algum tipo de dano. Então, como que eu vou falar pro meu fornecedor, como que eu vou reclamar e cobrar ele que eu tô com um produto com algum dano, com alguma avaria, se esse produto já está armazenado dentro da minha empresa, né? Aí eu vou falar para ele, olha, o produto tá com problema, veio com avaria. Ah, mas você recebeu, já está dentro da sua empresa, isso deve ter acontecido aí dentro da sua empresa, não foi da minha empresa assim, né? Então gera um desconforto, gera um desentendimento. Então, na hora do recebimento é ali que eu tenho que já perceber se tem alguma coisa errada, e muitas vezes eu não vou nem receber essa mercadoria se tiver alguma coisa errada. Eu já vou barrar ela ali, vou falar para o meu fornecedor, não vou receber essa mercadoria, estou mandando de volta, ou vai fazer algum acordo de troca, tá? Para que esse problema não vire um problema seu. Porque a partir do momento que entra na sua empresa, o problema fica para você, tá bom? Então, receber o produto fora do prazo de validade ou com um tempo de vida muito curto, onde muitas vezes você não consegue rodar esse produto dentro da sua empresa antes do período de validade. E aí também você vai acabar perdendo, você vai ter que jogar fora e arcar com os custos aí desse produto, porque não conseguiu perceber no momento do recebimento que aconteceu isso. Então, se eu tenho produto entrando errado, seja na quantidade, seja na validade próxima, quem assume o BO é você, porque você já recebeu esse produto, tá? Nem sempre é fácil conversar com o fornecedor e resolver esse tipo de coisa, até porque gera uma situação meio chata, tá? Então, é essencial, é um dos processos que a gente tem que implantar, falando de boas práticas de manipulação de alimentos aí dentro da sua empresa, a gente tem que ter o controle dessa etapa sendo realizada de forma correta até, não só, na verdade, né, não só por ser uma exigência sanitária para que você esteja com o seu estabelecimento dentro das normas sanitárias perante os órgãos fiscalizadores, mas que você consiga ter eficiência dentro da sua empresa e ter esse controle dentro da sua empresa. Então, isso vai ser muito, muito, muito importante. Quem que pode trabalhar fazendo esse tipo de serviço nessa conferência? Então, tem empresa que tem um conferente, um auxiliar de recebimento, né, um almoxerifado, uma pessoa específica para fazer esse recebimento. Às vezes, em supermercados, por exemplo, a gente tem um conferente para carnes, para produto seco, para hortifruti. Então, varia muito conforme a empresa trabalha, a quantidade de funcionários, enfim. São questões que você vai trabalhar dentro da sua empresa, mas você tem que definir alguém, porque esse alguém tem que ser treinado. Não dá para deixar qualquer um fazer esse procedimento, por quê? Porque precisa de treinamento, tá bom? Então, quando a gente vai receber essa carga,
A primeira coisa vai ser análise quantitativa, tá, Bia? Mas e depois? Depois a gente vai falar sobre análise qualitativa, tá? E aí eu quero fazer para vocês um vídeo em separado para a gente poder falar de forma mais detalhada como é feita toda essa parte qualitativa. Na análise quantitativa, é aquilo que a gente falou sobre conferência com a nota fiscal. Existem empresas que gostam de fazer a conferência cega, né? Para tentar diminuir alguns erros, porque às vezes a pessoa está acostumada, confia ali, bate o olho na nota, tem 100. Aí dá uma olhadinha por cima, tem 100, pode entrar, pode deixar aí, vou receber. Então, quando a pessoa não tem, né, seria esse sistema de conferência cega, então o conferente não vai ter a nota fiscal na mão. Ele vai ter que coletar a quantidade de cada item da carga e depois vai jogar no sistema ou, né, conversar lá com o pessoal da compra para falar, ó, chegou tanto, era isso mesmo? E conferir com a nota para fazer o recebimento. Mas aí depende de como a empresa gosta de trabalhar, tá bom? A questão de unidade de medida é muito importante, que também é uma situação que pode ocasionar problemas. Então, se atentar com qual que é a medida que está sendo utilizada. Eu pedi 50 quilos ou eu pedi 50 caixas? Eu pedi em litro? Como que é a medida desse produto que está sendo entregue, né? Para eu poder conferir de forma adequada, senão não tem nem como eu conferir se eu não saber qual que é a medida que está sendo solicitada, tá? E aí depois vem a conferência qualitativa, que a gente vai falar nesse próximo vídeo, referente à ficha técnica do produto, né? E fazer essa conferência de pallet, algumas amostragem quando é em grande quantidade, mas é basicamente isso. Eu quero que vocês entendam o quanto é importante essa etapa, que não pode ser deixada de lado. Muitas vezes o pessoal acaba desvalorizando essa etapa do processo, mas que é a etapa mais importante dentro do meu estabelecimento. Porque depois, na hora da manipulação, na hora da rotina, na hora de entregar o produto para o meu cliente, se o recebimento não foi feito da forma adequada, eu posso ter realmente sérios problemas, tá? Então, pensando nisso, pessoal, quero que vocês aí de novo sigam o canal, tá? Se inscreva no canal, deixe o like de vocês, por favor, que isso ajuda o canal a crescer e ajuda também, dessa forma, eu trazer mais informações para vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, o que vocês querem mais de informação, que eu quero trazer bem a prática mesmo, o dia a dia, aquilo que ninguém conta, para poder transbordar para vocês a minha rotina, o que eu vivo, o meu serviço, o que eu tenho para oferecer para vocês, tá bom?